No lançamento dos Ryzen de segunda geração que ocorreu no mês passado, eu trouxe para vocês o review do Ryzen 5 2600X. Trata-se de um aprimoramento do 1600X com maiores frequências, com melhorias nos sistemas de cache e latência de memória RAM, mantendo o mesmo TDP. Hoje eu trago para vocês o review do Ryzen 7 2700X em comparação com seu antecessor, R7 1700X, e com seu principal concorrente Core i7 8700K, em jogos e benchmarks com CPUs em estoque, em overclock e utilizando uma das melhores placas de vídeo disponíveis hoje, GTX 1080 Ti. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. Conforme foi dito no review do 2600X, a AMD trouxe um line-up mais enxuto com menos processadores, o que acaba facilitando um pouco as coisas. Então, o 1700 foi substituído pelo 2700 e o 1700X e 1800X foi substituído pelo 2700X, que é hoje o melhor CPU que a AMD oferece para o mercado consumidor, para o mercado doméstico. Mas o que realmente mudou entre eles? Falando de especificações, em comparação com o 1700X, manteve-se as mesmas quantidades de cache, 96 KB L1 por núcleo, 512 KB L2 por núcleo e duas porções de cache 8 MB para cada CCX, totalizando 16 MB de cache L3. As principais mudanças ficam por conta das frequências. O clock base saiu de 3.400 MHz para 3.700 MHz e o clock boost de 3.800 para 4.300 MHz, um aumento de 500 MHz, com um pequeno aumento no TDP de 95 watts para 105 watts. Outra mudança é o cooler. Na série passada a AMD não fornecia coolers para CPUs de 95 watts, como 1600X, 1700X e 1800X. Agora, todos os Ryzen de segunda geração trazem coolers, por mais simples que sejam alguns modelos, como o Rift Stealth para o 2600. O 2700X recebeu um cooler novo, o Rift Prism, com RGB, e eu infelizmente não tenho esse cooler para testar para vocês, mas pelos testes que eu vi, é um cooler que funciona bem com o CPU em estoque. Se você estiver pensando em overclock, é claro que eu recomendo para você um cooler melhor, para que você tenha mais margem para trabalhar em uma temperatura menor. O 2700X chegou custando R$ 1.589 na loja parceira Terabyte Shop. Os links para você comprar, caso você queira, estão na descrição. E ele está caro, perto do preço do R7 1700 em promoções, que nós achávamos por 850, às vezes R$800. O próprio 1800X a gente achava por 999 em certas promoções. Porém, o 2700X está mais barato em relação ao preço de lançamento, preço Brasil, do 1800X, que tinha chegado por R$2.000. E ele entrega mais desempenho que ele, conforme vocês já sabem. E em relação ao seu principal concorrente, o 8700K, ele está chegando mais ou menos uns R$60 abaixo. Então, duas formas de enxergar o preço. Conforme passar o tempo, a gente sabe que o preço vai caindo e se estabilizando. Para os testes de temperatura, eu utilizei em todos os CPUs aqui testados um water cooler de 280mm, o Master Liquid Pro 280 da Cooler Master, pois eu também farei testes de overclock. O Ryzen 7 2700X atingiu a temperatura máxima de 65 graus no Cinebench R15, com a frequência dos núcleos acima dos 4 GHz por padrão durante todo o teste. O TDP passou um pouquinho acima dos 105 watts. Por que aconteceu isso? Conforme explicado no vídeo aqui no canal, a loteria do silício e a sensibilidade à temperatura dos Ryzen, se você coloca um bom cooler, automaticamente ele permite que a frequência fique maior, o que entrega mais desempenho, porém também aumenta o calor e a dissipação. Agora, com todos os núcleos a 4.2 GHz, o máximo que eu consegui colocar nesse CPU, ele atingiu 83 graus e 173 watts de TDP, mantendo boa estabilidade. Vocês viram que a discrepância é muito grande. O aumento de temperatura, o aumento de TDP não é linear, ele é exponencial. Em comparação com ele, o 1700X atingiu tipicamente 3.5 GHz em todos os núcleos em estoque, temperatura máxima de 47 graus e um overclock 3.9 GHz, o máximo que eu consegui, impressionante 59 graus no water cooler e dissipação máxima de pouco mais de 100 watts.
O 8700K atingiu 64 graus em estoque, com as frequências variando de 4.2 a 4.6 GHz e um overclock para 5 GHz com um Encore também a 5 GHz. A temperatura máxima foi de 91 graus, com dissipação em 144. Chega de teoria, vamos para a parte prática, teste em jogos. Para que o vídeo não fique muito longo, nesse vídeo eu vou colocar apenas os gráficos dos resultados, mas no próximo vídeo que vai sair hoje ou amanhã, eu vou colocar lado a lado os jogos para que vocês possam acompanhar com calma e ver o desempenho, ok? Vamos começar então, pessoal. 8700K versus 1700X versus 2700X com a 1080 Ti, tudo em estoque. Barras azuis são as médias, barras amarelas são as mínimas e você pode acompanhar tanto o teste em 4K quanto o teste em Full HD. Em 4K o que vai acontecer? Não só no Battlefield, não só no Assassin's Creed Origins. Como a quantidade de FPS é menor, naturalmente a diferença entre os CPUs vai ser muito pequena. Mesmo se eu colocasse o 8400 aqui, o 2600X aqui, você veria diferenças de 1, 2, 3 FPS. Então para quem vai jogar em Quad HD, em 4K ou mesmo em Full HD com uma quantidade de FPS menor, por exemplo, eu vou travar a 60, a diferença vai ser essa aí, muito pequena. Para quem vai jogar com os FPS soltos, eu tenho um monitor 120 Hz, 144 Hz, por exemplo, aí sim você começa a ver uma diferença entre os CPUs. Então aqui, por exemplo, em Battlefield 1 4K, diferença muito pequena. Agora em Full HD, você vê aqui 166 na média, com 8700K, versus 146, 20 frames a menos com o 1700X. Isso aqui pode ser interessante para quem é mais exigente. E a mesma coisa acontece aqui no Assassin's Creed Origins 4K, diferença nula. Em Full HD você já vê uma diferença maior na mínima do 8700K. Ele é um CPU que entrega mais desempenho na maioria dos jogos em relação aos Ryzen. Isso já é de conhecimento de vocês. Nós temos aqui Doom 4K, uma diferença pequena, inclusive até o 8700K teve uma mínima um pouquinho menor em relação ao 1700X, tanto em 4K quanto em Full HD, mas ainda assim, de 193 de mínima para 182 de mínima definitivamente não dá para notar, a não ser que você esteja monitorando. E a média travada nos 200, que é o limite do jogo. CSGO a gente teve uma limitação de CPU, é óbvio. Em Full HD você vê uma diferença grande, 127, 154 e 183 no 8700K. E a média dele quase lá nos 300, que é a neura aí de alguma galera que gosta de jogar o CS nos 300 FPS. Mas ainda assim, um bom desempenho para todos os CPUs, com a ênfase no 8700K, que consegue empurrar aí melhor a 1080 Ti. Aqui nós temos o Far Cry 5, mais uma vez é um jogo que entrega um desempenho melhor usando o 8700K. Você vê uma diferença legal na mínima de 99 para 86 com o 2700X. A mesma coisa ocorre na média, em 4K uma diferença muito pequena. O Dota, em Full HD, a gente teve uma limitação provavelmente da engine do jogo, por eu estar utilizando o DX9, que é o padrão também. Então a gente encontrou resultados até que parecidos em Full HD e em 4K. Nós temos aqui o Mass Effect Andromeda em 4K, isso rodando no Ultra, né? Vocês estão vendo aqui a diferença muito pequena, e mesmo em Full HD uma diferença também muito pequena, porque não é um jogo que exige tanto do CPU. GTA V, pelo contrário, é um jogo CPU balde, 4K, diferença muito pequena, mas em Full HD de 71 no 1700X para 88 no 8700K. Então é um jogo que a gente sabe que geralmente se sai melhor mesmo com os CPUs Intel. Ok? Média de 122 contra média de 104 e o Ryzen 7 2700X sempre entregando ali alguns frames a mais. Nós temos aqui o Project Cars 2, que também não tem uma diferença muito significativa em relação aos CPUs, mínima de 91 versus mínima de 86, média de 111, aqui sim teve uma diferença maior para 103 FPS. Overwatch, que é um jogo GPU balde total, você vê que não tem basicamente diferença nenhuma em 4K, e uma diferença também muito pequena em Full HD, 229 para 236 e apenas 4 frames a menos na média, 262 frames para 266, definitivamente só se você estiver monitorando para perceber essa diferença, que realmente é um absurdo. Em Resident Evil 7, rodando aqui com tudo no Ultra em 4K, vocês viram que a gente conseguiu pegar os 60 FPS com pequenas diferenças aqui nas mínimas e nas médias. Em Full HD
ficou exatamente igual na mínima, com pequenas diferenças aqui na média. Rodei um teste no Pub, usando o sistema de demos deles, mas não é tão preciso, ele acaba não mostrando um resultado muito próximo da realidade, mas ainda assim a gente vê que houve uma diferença significativa do 8700K para o 1700X para quem pretende rodar acima dos 60 FPS. Para quem vai jogar no 60, dá para rodar tranquilamente aqui. Rise of the Tomb Raider também a gente viu uma diferença significativa na mínima, de 85 para 71 para 59. A gente olha aqui do 1700X direto para o 8700K, você vê que é uma diferença bastante considerável, de 59 para 85, a mesma coisa aqui até em 4K, 41 para 49, tá? E a diferença na média também é bem interessante. Nós temos aqui o jogo Witcher 3 em 4K, cravou no 55 de média, legal, e uma certa diferença aqui, não tão grande, né? Em Ultra, de 100 para 106, de 103 para 106, e as mínimas de 84 para 93 no 8700K. Watch Dogs 2 é um jogo CPU balde total, em 4K você vê que o 8700K entrega alguns FPS a mais, mas em Full HD que ele mostra que ele realmente tem um desempenho muito legal, 77 na mínima, 108 na média, 20 frames a mais em relação ao 1700X. Esses aqui são os testes de overclock no CPU. Eu quero ressaltar para vocês uma coisa antes de explicar isso aí. Alguns vídeos eu colocava a 1080 Ti no low, no baixo, para ressaltar a diferença entre os CPUs. Porém, não é o que as pessoas fazem. As pessoas pegam a 1080 Ti para rodar no Ultra, mesmo em 4K. Conforme vocês viram aí, vários jogos rodam muito bem em 4K. Se não rodar no 60, basta reduzir um pouquinho um filtro ali, um filtro aqui, que você consegue 60 FPS. Então, existe um público que quer ver Full HD a 144 FPS sempre. E nesses casos, as pessoas às vezes precisam reduzir os filtros. Por exemplo, Assassin's Creed Origins no Ultra, você não consegue pegar mais de 100 FPS. Você precisa reduzir para poder pegar 144. Então eu sei que existe esse público, eu também faço testes para esse público, mas eu acredito que a maioria das pessoas que pegariam uma 1080 Ti com certeza colocaria tudo no Ultra para poder ver os gráficos mais bonitos possíveis. Por isso que aqui você vai ver uma diferença pequena em overclock. Uma diferença que aqui, por exemplo, a 4.2 GHz, o i7 a 5 GHz não rendeu muito mais que o i7 em estoque. Por quê? Porque em estoque eles já estavam rendendo muito bem com a 1080 Ti no Ultra. O overclock não trouxe um grande benefício nesses casos aqui. Se tivesse tudo no low, tudo no mínimo, aí sim vocês veriam ali 30, 40, 50 frames a mais. O que na prática não é o que o usuário final vai fazer, ok? Vamos então aqui aos testes em benchmarks, renderização, criação de conteúdo e produtividade. Vamos começar aqui então pelo 3D Mark Time Spy DirectX 12, pontuação dos gráficos foi muito parecida porque é a mesma placa de vídeo, 1080 Ti, e a pontuação do CPU foi melhor no 2700X em overclock, melhor mesmo com ele em estoque e mesmo um pouquinho superior ainda ao 8700K rodando a 5 GHz por conta de ter mais núcleos. Vocês vão ver isso em vários testes. Em aplicações que fazem um bom uso de mais núcleos, o paralelismo, o 2700X vai sair na frente. Em aplicações que não utilizam 100% de todos os núcleos, o 8700K por vez se sai na frente por conseguir rodar num clock maior, ok? Aqui nós temos, por exemplo, o After Effects CC 2017, e esse é um caso que o CPU não fica em 100% de uso durante a renderização, nesse render em específico que eu faço. E aqui você vê que o 8700K sai na frente, mesmo em estoque, e um pouco melhor ainda, terminando o teste em 19 minutos em 5 GHz versus 27 minutos com 1700X versus 23 minutos com 2700X. E aqui é o seguinte, se você faz um render por semana, esperar 20 minutos, 10, 15 minutos a mais não faz diferença. Agora, para quem trabalha com isso, para quem vai fazer um render de 10 horas, de 5 horas, essa diferença percentual de 10, 15, 20% faz diferença. Aí o seu render vai terminar 2 horas a menos. Permite que você faça mais renders, certo? Então cada um avalia se vale a pena comprar um melhor CPU para cada caso específico que vocês estão vendo aqui. Nós temos aqui os testes do Aira 64, conforme vocês viram e eu tinha explicado para vocês, reduziu a latência dos níveis de cache. Então o 2700X entrega uma latência L1
um pouco menor que o 1700X, um L2 também aí bem menor, ó, de 4,6 para 2,8, e a menor latência L3 de todos os testes, 8,8 contra 12 do 1700X. Aqui nós temos agora a latência da RAM, o 8700K, ele é bastante soberano, 50 nanosegundos em estoque, 46 em overclock, isso com a RAM em 3200, CL16 em todos os testes. E aqui você vê o 2700X também melhorou, mas ainda assim fica bem longe, aí, distante dos CPUs Intel. Nós temos aqui o teste no Blender, BMW Benchmark, você pode baixar isso e rodar na sua máquina para ver em quanto tempo termina. E novamente o Ryzen 7 teve o melhor resultado, tanto em overclock quanto em estoque. Observe que a diferença é muito pequena de estoque para overclock, porque o boost do 2700X naturalmente já trabalha próximo dos 4.2. Então, mesmo em estoque, o CPU já rende muito bem, você nem precisa se preocupar com overclock nesses novos Ryzen, na minha opinião. A não ser que você vai comprar o CPU sem o X, aí você faz questão de rodar próximo do X, para economizar uma graninha. E você vê que o 8700K tá brigando bem de perto aqui também em overclock. Em estoque ele ficou um pouquinho mais distante. O 8400 está aqui mais para que você tenha um controle de como é um CPU 6-core, ok? Nós temos aqui o teste Cinebench R15, que é o benchmark para o Cinema 4D, um software bem utilizado aí. E mais uma vez o 2700X se sai melhor na pontuação multicore, 1905, na pontuação single core ele melhorou em relação ao 1700X, 154, mesmo em overclock não subiu tanto, foi para 160, mas aqui 176 em single core. Agora o single core do 8700K é um absurdo, cara, 219 em overclock e 195 em estoque, mas o multicore fica abaixo por conta de ser um CPU de 6 núcleos. Nós temos aqui o Corona Benchmark 1.3. O pessoal pergunta para mim, Lucas, que teste é esse do Corona? Ele é um renderizador para 3ds Max, galera, e Cinema 4D. Tem um teste interessante. É que você vê mais uma vez um desempenho superior nos CPUs Ryzen. E é interessante mencionar que mesmo o Ryzen em estoque consegue vencer do i7 8700K a 5 GHz, um overclock aí bem interessante para ele, ok? Agora vamos ver o Passmark, que é um benchmark para uso geral. O 8700K teve um resultado soberano, tanto em CPU quanto em 3D. Mesmo usando a mesma placa de vídeo, ele conseguiu empurrar melhor a 1080 Ti. Em estoque também, ele não fez feio. E o 2700X ficou aqui abaixo na pontuação de GPU e próximo aqui na pontuação de CPU. Então existem casos que o i7 consegue ser superior, mesmo tendo menos núcleos. Assim como aconteceu, por exemplo, em PCMark 10, que é um benchmark para PCs domésticos com Windows 10. Claro que você pode rodar também em outros sistemas operacionais, como o Windows 7. Nós vemos aqui o teste de produtividade, criação de conteúdo cotidiano. O i7 em overclock teve o melhor resultado em todos os casos. Aqui em produtividade em estoque ele perdeu para o i5 8400, ficou até um pouquinho menor. Isso é bem bizarro, cara, deve ter dado algum problema nessa minha rodada. Isso acontece conforme você vai rodando isso, mas criação de conteúdo e cotidiano ele ficou melhor ali também que os próprios Ryzen. Vegas 15, renderização 4K H265, 80 megabits por segundo. E às vezes a gente fica brigando aí por CPU para render. Qual CPU é melhor para render? Mas a gente se esquece que GPU também renderiza, e renderiza muito mais rápido que o CPU. Aqui, por exemplo, olha a diferença da 1080 Ti para o i7 em overclock. Caramba, cara, uma diferença muito grande. Mesmo que você tenha uma GPU fraquinha, compensa colocar ela para renderizar junto com o CPU, porque a diferença é melhor do que renderizar só com o CPU. Mas ainda assim, comparando só os CPUs, nós vemos que o i7 em overclock conseguiu o melhor tempo. Ambos os CPUs em estoque, nesse caso o 2700X conseguiu o melhor tempo, os dois núcleos a mais fizeram diferença, ok? Nós temos aqui o teste do VeraCrypt AES 1 GB descriptação e encriptação. Melhor resultado ficou por conta do 1700X a 3.9 GHz. Isso aqui é uma diferença muito pequena, de 12,2 para 12, é praticamente coisa de rodada. Você vai rodando uma vez, duas vezes, três vezes, dá essas pequenas diferenças. Isso é natural, tá? Então eu considero empate técnico entre o 1700X em overclock até o 1700X em estoque, muito próximo. O 8700K em estoque, aí sim teve uma diferença um pouco menor. Nós temos aqui o teste do VRay SketchUp Benchmark, também um teste que muitos de vocês pedem para que eu faça.
1080 Ti, o melhor resultado dela foi com o i7-8700K, 1 minuto e 7 segundos, e o melhor resultado do CPU foi 1,11 com o R7-2700X a 4.2 GHz, seguido de perto por ele mesmo em estoque, e o i7 5 GHz ficou aqui em 1 minuto e 19, uma diferença muito pequena entre eles, considero empate técnico nesses resultados aqui da parte de cima. Finalmente, o W Prime Benchmark, mais núcleos, fez diferença. O 2700X a 4.2 GHz conseguiu o melhor score em 32M e o melhor score em 1024M, seguido de perto por ele mesmo em estoque, enquanto que o 8700K 5 GHz ficou um pouquinho atrás mesmo do 1700X a 3.9 GHz, ao menos no multicore aqui no 1024M, porém no single core do 32M ele ficou melhor, ok? Então pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Conclusões, lembrando para vocês que o próximo vídeo serão os testes lado a lado em jogos, então se inscreve e deixa o seu like para não perder. Então eu vou procurar passar os pontos positivos de cada CPU e depois eu passo a minha opinião do que eu acho, qual eu acho mais interessante. O 8700K, ele rende melhor em jogos em conjunto com uma placa de vídeo high-end quando você vai jogar com os FPS soltos. Ou seja, para quem quer jogar acima de 60 FPS, acima de 100, no 144, no 120 FPS. Eu já mostrei para vocês diversos testes com o 8700K aqui no canal, mostrando que ele é um CPU melhor para esse tipo de usuário, ok? Ele também tem uma GPU integrada e você provavelmente não vai utilizar, mas se você estiver usando uma GPU dedicada e ela eventualmente queimar e você precisar mandar para o RMA, a GPU integrada do i7 serve como um backup para você não ficar sem usar o PC. Já os Ryzen não tem GPU integrada, com exceção das APUs Ryzen que eu já fiz o review aqui no canal. Os diferenciais dos Ryzen 7, 2700, 2700X, a melhor performance em multitarefa, vocês viram isso nos testes, mesmo não fazendo tanto overclock, já que o CPU já está meio que no limite dele, ele tem mais núcleos e isso faz diferença para ele. Um outro ponto, o CPU é mais barato, cerca de R$60 hoje, mas se você olha o conjunto total, como você tem que comprar necessariamente um cooler para o 8700K, o preço do CPU acaba ficando uns 100, R$150 a mais, dependendo do cooler que você for colocar. O Wraith Prism funciona relativamente bem com o CPU. Claro que não vai dar para você fazer um overclock, mas em estoque ele funciona. E acaba economizando para um usuário que não tem tanta grana assim, certo? Um outro diferencial, a AMD promete que a plataforma M4 vai ficar viva até 2020, recebendo novos CPUs, sem que você precise trocar necessariamente de socket. Agora a minha opinião, para quem vai jogar com qualquer placa de vídeo, seu foco é 60 FPS, por exemplo, uma 1060, uma 1070, uma Vega 56, os 3 CPUs aqui testados dão conta do recado. Dificilmente você vai encontrar um FPS abaixo de 60. Pode acontecer sim uma vez ou outra, especialmente em 4K, mas estou falando de Full HD. Agora, eu quero jogar em um monitor 144 Hz, no monitor 120 Hz. Eu faço questão de colocar uma placa muito rápida em Full HD e eu quero que o sistema entregue a maior quantidade de frames possíveis. Eu recomendo o 8700K. Vocês viram pelos testes que ele consegue extrair um pouco a mais da 1080 Ti, em caso onde o Ryzen não estava conseguindo entregar ali todos os frames máximos que a gente conseguiu. Essa é a minha recomendação. Vai jogar 60? Os 3 CPUs servem, pega o mais barato. Para quem vai trabalhar, perceberam que a diferença entre os CPUs existe, não é uma diferença muito grande dependendo do software, mas de uma forma geral o Ryzen 7 2700X foi superior em multitarefa. Sendo essa a minha recomendação para quem quer trabalhar e obter o melhor desempenho, para quem vive disso, para quem ganha dinheiro a cada minuto extra que ele consegue ali num render, por exemplo. Minha recomendação fica com o Ryzen, embora o 8700K, mesmo tendo menos núcleos, não fez feio. Por conseguir até rodar ali nos 5 GHz, às vezes até mais, 5.1, 5.2, ele consegue entregar um desempenho legal, tá? Então dá para trabalhar com os 2 CPUs, dá para jogar com os 2 CPUs, mas a minha recomendação especial são essas aí, tudo bem? Em relação ao 1700X, vocês viram que não tem uma diferença absurdamente grande. Se você faz overclock no 1700X, ele encosta no 2700X ali em vários casos. Então para quem tem um R7, não precisa fazer o upgrade. De repente você tem um R3, pô, tudo bem, cara, do R3 pro R7 é uma diferença muito grande.
ou ter um R5 de 4 núcleos, por exemplo, um Core i5 mais antigo de 4 núcleos, o upgrade para um Ryzen, o upgrade para um Core i7, é interessante. Aí vai do bolso de cada um sabe até onde você consegue investir. Ainda assim, são 3 CPUs que eu acho muito interessantes, o 8700K para jogos, empurrar quantidade máxima de frames, minha recomendação, jogar 60 FPS, os 3 CPUs, na verdade, como eu falei, dá para pegar um CPU mais barato que você não precisa gastar tanto só para jogar e para trabalhar. O Ryzen 7 2700X é uma opção mais interessante para mim, ok? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e um grande abraço a todos.